Noite de intensa discussão aqui na Câmara de Vereadores de São Sebastião. Nada melhor que, para gravar este programa, um sonzinho de fundo, um hino, que é muito bonito, tocando aqui na Igreja Católica. Nós estamos aqui, por mais essa oportunidade, trazendo para você detalhes pensados de todo o processo de discussão na Câmara, que de fato atendam ao interesse público, ao interesse seu que nos acompanha neste trabalho pela nossa página no Facebook, Pimenta na Política, pela nossa coluna no jornal e nosso espaço na televisão do Sistema Costa Norte de Comunicação. Muito obrigado a todos que nos acompanham e pelo blog favorito regional.blogspot.com. Houve aqui uma iniciativa do vereador Gleivson Gaspar, que é do PMDB, que oficialmente pedia informações quanto ao que será feito com os resíduos da demolição do Centro de Convenções. No entanto, aquilo que está no papel não é o que se traduziu na palavra. Na hora de defender esse documento, o vereador Gleivson mostrou em vídeo algumas coisas que acendeu a questão e trouxe o debate político novamente acerca do Centro de Convenções à tona. E aí foi um furdúncio, um pega-pra-capá danado. Base, governista, oposição, toma lá da cá, vai ter SEI, não vai ter SEI, de quem é a culpa, quem deve achar o culpado, quem deve ser o autor da SEI, que é a Comissão Especial de Investigação, vai caminhar pelo sentido técnico da coisa, vai virar palanque político eleitoral, é guerra entre partidos, é só discurso e gogó, é na saliva, é na malandragem, ou é coisa que efetivamente deve acontecer. Tudo isso foi objeto dessa intensa discussão ocorrida na Câmara de Vereadores. Não saia do sofá, não perca um segundo, porque a discussão realmente ficou acalorada. Vamos acompanhar. Se for o caso, então, de abrir uma SEI, que abramos essa SEI. Seja quem for, que pague pelo erro. Agora, o que não dá é a Câmara ficar silenciosa diante de uma aberração que foi demolir os centros de convenções. Quando o senhor disse que não irá aceitar que essa Câmara se cale diante daquilo, ninguém se calou aqui. E queria deixar bem firme para o senhor. Todo aquele processo que aconteceu, o senhor Manuel Corte participou de uma administração, brigou com essa administração, veio para outra administração, pegou um carguinho aqui, pegou uma maminha numa teta ali e ficou essa briguinha. E depois dessa briga que ele veio, ficou essas discussões, porque de repente um prefeito falava, escreve isso, o outro prefeito falava, escreve aquilo, e por isso de repente gerou essa contradição. O que eu quero deixar bem claro é que, quando me posicionaram e me perguntaram em relação a essa questão da SEI, é muito fácil agora o senhor Manuel Corte vir se posicionar, e é muito fácil essa SEI agora vir a ser imposta depois do entulho estar no chão. Tem que ser cobrado de quem é o culpado. Nós não somos do Poder Judiciário aqui, não podemos dizer quem foi o culpado por aquilo. Agora é fácil. O lado de lá vai pedir mídias, palanques, imprensa, para poder falar que eu não fui culpado. O lado de cá vai fazer a mesma coisa para falar, eu não fui culpado. E nós vamos ficar aqui, o tanto que discutimos, eu quero que venha aqui agora, depois que vier a condenação, para falar, fulano é culpado, o ex-prefeito é o culpado. Eu quero que o ex-prefeito ressarça a prefeitura. O atual prefeito é o culpado. Eu quero que o atual prefeito ressarça a prefeitura. Eu quero primeiro saber quem é justiça vai condenar culpado, do que ficar aqui discutindo um negócio que já foi pro chão e um batendo boca com o outro. Se o ex-prefeito errou, se o prefeito atual errou, que os dois estejam errados e briguem na justiça. E que aqui venha o condenado para nós cobrarmos que o dinheiro volte para a população, que aquilo é dinheiro do contribuinte. Nós não podemos nos comportar como se nada estivesse acontecendo. Por mais que a base governista seja a maioria e seja interessante o silêncio da Câmara, nós somos os únicos agentes políticos que nós podemos levantar o assunto. Então houve sim o pedido de SEI, houve um protocolo para uso da tribuna, e aí a Câmara vai fingir que não está acontecendo, que essas pessoas não protocolaram aqui esses pedidos? Nós somos vereadores contemporâneos ao que aconteceu. Se não houver uma resposta nossa para a população, de que serviremos? Também, sobre as convenções,
eu estive na NP fazendo uma reunião com um procurador ganhando 2 meses. Insisti por inúmeras vezes para que alguém desse um laudo favorável àquilo que estava sendo feito. 3 vezes que fui assaltado pelo engenheiro, não consegui êxito. Inclusive foi sugerido na casa que pagasse um laudo. Quer dizer, mais dinheiro público investido em uma coisa que seria inevitável, porque quem tem no imobiliário entende que aquilo não tinha condição de permanecer em pé. Infelizmente tem que ser dito isso, porque nenhum louco vai assinar um laudo para manter um troço daquele que poderia cair na cabeça de quem estiver estudado. Porque, e quando você pergunta, vereador, em relação a qual é a resposta, qual é a resposta que nós podemos dar, eu sinto subdimensionado o trabalho dessa casa, porque, se eu não me engano, o vereador Jair Pires foi autor de uma moção aqui, se eu não me engano, a Comissão de Obras esteve presente, se eu não me engano, não, tenho certeza que a Comissão de Obras esteve presente, junto ao promotor público para falar dessa pauta. Nós discutimos inúmeras vezes isso, teve aqui inúmeros requerimentos, inúmeros moção, tribuna, reunião com o promotor. Essa Câmara nunca se calou para isso. Quando falo em pedido de SEI, inclusive colocaram isso na internet, que eu mudei o meu discurso quando eu fui entrevistado, dizendo que eu aceitaria a SEI, e continuo aceitando, mas não de um indivíduo desse. Não de um cara que tem um histórico, igual o Rinaldinho falou, igual o Teimoso falou, que para mim, para pedir SEI de alguma coisa, tem que ter no mínimo um pouquinho de moral. Eu não sou contra a SEI, não. Eu não sou a favor. Não que venha para a questão política, até peço, nobre vereador, professor Gleibson, que o senhor faça a entrada nessa casa. Eu assino. O senhor precisa de 4 assinaturas. Pode contar com a minha. Eu não vejo problema nenhum. Eu só vejo problema quando existe um pedido partidário. Então, entre o senhor com o pedido de SEI, aquela obra começou errada. Ela sequer, o tribunal apontou que ela não tinha o responsável técnico. A firma que fez aquela obra, quando foi condenada, ela decretou falência e sumiu. Então, existe um imbróglio tão grande e o prejuízo maior no bolso do contribuinte. Mas só de pensar, você colocar 400 pessoas no lugar daquele, para que as pessoas corram risco de vida, para mim já é um crime. Realmente eu só quero citar que assim, eu concordo plenamente com o vereador Jair Pires e digo que o povo está cansado dessa briga de Hernani, Juan, cansou isso. O Juan construiu aquilo, uma porta de banheiro custava R$11.500. Porque agora nós vamos vir aqui para falar isso que o senhor falou que foi isso, quem fez isso, errou aqui, prevalicou aqui, para discutir uma coisa que já caiu. E nós temos que discutir agora quem é o culpado por ter caído. Eu concordo bem com o vereador Jair Pires. Assino na SEI, sim, desde que essa SEI venha investigar desde a construção até a demolição. Não uma SEI direcionada a fulano ou a Beltrano, fazendo se transformar isso aqui numa discussão político-partidária, como disse o Renaldinho. Ora, se for para se investigar e saber quem é o verdadeiro culpado, eu assino isso, mas sem direcionamento político. Que seja algo técnico, que isso pode até fundamentar qualquer tipo de situação na justiça. E palanque político, o Diogo vai me desculpar, vocês também usaram agora para dizer de Hernani do ex-prefeito e para dizer que vocês são os bons samaritanos também. Então todo mundo provou que usa o palanque político. Quando o Ministério Público é favorável, todo mundo está a favor do Ministério Público. Procura o Ministério Público, vai lá, faz. O Ministério Público se manifesta de outra maneira que não é aceitável para qualquer um. Todo mundo é contra o Ministério Público. Então, por que não convoca o Ministério? Vamos convocar o Ministério Público para falar o que eles acham aqui. Então, essa casa já teve a SEI do Manuel Corte contra o Engenheiro Rui. Já teve. Infelizmente, o engenheiro Manuel Corte, assim, opinião agora não do presidente, do vereador e munícipe. O Manuel Corte, até para as situações que ele se envolve, acaba ficando do lado político, porque de um lado tem uma hora que ele está de um lado, e a parte técnica dele, infelizmente, já está indo para o lado abaixo, porque ele está se manifestando toda hora. Faz o papel do vereador. Quer abrir a SEI? Abre a SEI, vamos investigar. Só que, infelizmente,
o prédio está no chão. Em nenhum momento antes se cogitou nada, né? Eu peguei 4 engenheiros de confiança, engenheiro Brix, engenheiro civil, engenheiro Leandro, civil, engenheiro Rivaldo, civil, e todos falam assim, ou foi erro de projeto, ou foi erro de execução, que está errado, está. Tem que se avaliar se foi um erro na execução, se fizeram fora do acordo do projeto, ou se foi erro de projeto. Isso tem que ser avaliado, mas se estava errado, estava. E existe uma avaliação muito diferente. Arquiteto pensa de um jeito, engenheiro civil pensa de outro jeito. Você conversa com o arquiteto entende bonito. E engenheiro na questão estrutural. Então tem que tomar cuidado com isso. Eu procurei alguns arquitetos e eles falaram, não, a parte estética, não sei o quê. E o engenheiro civil fala o quê? A parte estrutural, por que aquela viga não foi isso? Infelizmente, ou foi erro de projeto ou foi erro de execução. Eu acho que a CEI tem que ir nessa linha. Toda essa coisa da estrutura que ia cair, que o engenheiro Durinho trouxe aqui, as imagens todas, nada disso estava no TAC, senhor presidente. O TAC, que falava de demolição, falava que era por causa da altura. Eu pago para qualquer cidadão, qualquer empresa derrubar um prédio pela metade, não abalar a estrutura dela. Eu pago a qualquer um. Então, ninguém consegue diminuir um prédio. 2,5 metros, ele continuar em pé, imperfeito. Não é possível que um administrador, independente de ser, tenha conhecimento que esse prédio estava irregular na questão de meio ambiente, irregular na questão de altura. Não é possível que o administrador saiba da situação e permita que se construa. Você acompanhou aí a batalha campal que virou a Câmara de Vereadores. Eu tenho alertado nas minhas escritas e no que eu tenho conversado aqui nessa resenha com vocês, de que a Câmara, a partir de agora, se tornará um cenário de guerra política, no bom sentido da palavra. E essa guerra tende a aumentar esse tiroteio entre os lados após a eleição da mesa diretora, porque o processo eleitoral de 2016 está às portas. O vereador Gleivson fez hoje uma fricção sobre o tema do Centro de Convenções, porque é um exercício que ele pretendia ter feito anteriormente, mas por conta de moções de aplauso e de outras iniciativas no Legislativo não foi possível. No entanto, esse assunto é um assunto que vai voltar à baila ainda por outras oportunidades, porque há na casa um pedido de autoria do vereador Gleivson para que 3 ex-prefeitos se pronunciem, como disse o vereador presidente da Câmara, Marcos Tenório. Então, o vereador Gleivson pediu o uso da tribuna para 3 ex-prefeitos, mas não pediu para o técnico. O técnico, quem pediu, foi o engenheiro Manuel Cortes. O vereador Gleivson fala em SEI, Comissão Especial de Investigação, mas não foi ele quem protocolou o pedido. Eu tenho defendido nas minhas escritas que esse pedido tem que partir do vereador e que esse vereador seja da oposição, porque deve ser o maior interessado no esclarecimento dos fatos, na busca da verdade factual acerca disso. E que a mesa das discussões, ou convidado para a deliberação das coisas e para entendimento, para as oitivas, deve ser chamado o juiz, deve ser chamado o Ministério Público, não é convocado, é convidado, para que eles possam contribuir com essa comissão, se de fato ela for levada a sério. E o resultado que se busca é o resultado técnico, com certeza ela subsidiará a justiça na tomada de suas decisões. Mas é importante dizer, independente de comissão especial de investigação, a justiça está avaliando o caso, há procedimentos adotados nisso, tem muita coisa acontecendo e a responsabilização ocorrerá judicialmente, independente da SEI. No entanto, a SEI é uma resposta que a Câmara pode dar para a sociedade sobre esse tema. E eu continuo defendendo aquilo que os vereadores acabaram de discutir. Veja mais uma vez o que disse o vereador Reinaldinho. É importante chamar atenção para isso. Tem que ser cobrado de quem é o culpado. Nós não somos do Poder Judiciário aqui, não podemos dizer quem foi o culpado por aquilo. Agora é fácil. O lado de lá vai pedir mídias, palanques, imprensa, para poder falar que eu não fui culpado. O lado de cá vai fazer a mesma coisa para falar, eu não fui culpado. Eu quero primeiro saber quem é justiça vai condenar culpado, do que ficar aqui discutindo um negócio que já foi pro chão e um batendo boca com o outro. Feito isso, passa a régua. A você, meu carinho, meu muito obrigado pelo prestígio, carinho e respeito da sua audiência. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.